Bom dia a todos, né? Tema da nossa aula de hoje, prismas, né? Então, o pessoal aí fica apto a abrir o seu livro na página 500 para ir acompanhando, né, a nossa teoria um pouco e depois a parte prática, né? Quando a gente for chegar aí na parte dos exercícios e tudo mais. Acredito que ah, na aula de hoje, possivelmente, a gente não tem tanta prática assim, não vai aparecer tanta prática assim, mas nas próximas aulas, falando dos prismas, vai aparecer um pouco de prática aí, né? Deixa eu abrir um pouquinho aí a minha câmera, ver se pega hoje, né? Porque desde hoje que eu tento. Olha, pegou, né? Que bom, né? Que bom, que bom, que bom. Vamos que vamos. Então, pessoal, o assunto de prisma é uma consequência, na verdade, uma continuação do que a gente vem vendo quando a gente falou de poliedro, porque um prisma não deixa de ser um poliedro, ele continua sendo um poliedro também, só que ele é um poliedro que vai ter suas particularidades. A gente não vai ficar só preso a calcular vértice, face, arestas, então número de arestas, número de vértices, número de face, não. Com os prismas a gente pode ir um pouco mais além, como calcular área, como calcular volume, né, e outros elementos que a gente vai encontrar dentro dos prismas, né? Só que antes da gente chegar realmente ao pé da letra dos prismas, né, a gente precisa relembrar algumas coisas da geometria plana, tá bom? Então precisamos lembrar aí da geometria plana um detalhezinho básico, um detalhezinho besta, né, da geometria plana que a gente precisa relembrar. Vamos lá. Lembrar que um triângulo equilátero ele pode ser obtido através, a área dele, né? Através dessa fórmula aí. Deixa eu ativar a minha caneta. Através dessa fórmula aqui, ó, podemos obter um triângulo equilátero, a área, né, no caso, de um triângulo equilátero. Onde é que isso vai aparecer nos prismas, professor? Normalmente na base de um prisma, ele não vem com o nome de triângulo equilátero. Na verdade, ele vai aparecer com... Eles vão falar da seguinte forma, né? Uma base triangular regular. Bom, em geometria plana, a gente viu que todo triângulo equilátero ele é regular. Então, ele vai utilizar dessa expressão, né, para a gente utilizar. Outra figura também que aparece com muita frequência é o quadrado. E a área de um quadrado, vocês estão cansados de saber aí, né? É só pegar o lado e elevar ao quadrado. Ok? Então, e a outra e última informação, só são essas três, seria referente ao hexágono. O hexágono, vamos dizer, como temos três figuras aí, numa escala de 0 a 100%, o hexágono ele tem 60% das chances de ser cobrado. Então, o pessoal cobra mais. Existem mais questões que envolvem o hexágono. E o hexágono, a gente tem que lembrar que ele pode ser dividido, ó, só presta atenção na animação, que você vai ver. Ele pode ser dividido em triângulos equiláteros, né? E o hexágono ele cabe exatamente 6 triângulos equiláteros. Como ele cabe 6 triângulos equiláteros, então a fórmula dele é dada por 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então a gente consegue identificar aí essas três formulazinhas, são três coisas importantes, fundamentais, dentro dos prismas, que é bom a gente lembrar da geometria plana, porque vai ser bastante abordado esses três elementos, né? Essas três formulazinhas a gente vai usar muito, muito mesmo. Bom, vocês vão ver quando estiver fazendo os exercícios e o próprio formato do prisma, tá bom? Agora sim a gente chega nessa parte da geometria espacial, a gente chega a falar exatamente dos prismas. Então, o prisma e seus elementos. Vamos ver os elementos que o prisma tem. Assim como qualquer poliedro, o prisma possui vértices, possui faces e possui arestas laterais. Deixa eu mostrar a vocês aí. Uma das faces é chamada de base. A gente nomeia de base uma não, duas na verdade. Então, o prisma possui sempre duas bases idênticas e paralelas. E a outra face a gente chama de face lateral. E como eu disse, assim como poliedro, eles vão possuir aresta lateral,
E as arestas que ficam compostas a face, que a gente chama de base, a gente chama de aresta da base. Normalmente, a nomenclatura é dessa forma. Aresta lateral, então vai ser A, L, um Azinho, deixa eu ajeitar aqui. Um Azinho minúsculo, um Lzinho. Face lateral, então se eu quero saber a área lateral, então Azão, L. Aresta da base, Azinho B. E área da base, ABzão. Tá bom? Beleza? Então seria a área da base, área lateral, aresta da base e aresta lateral. São mais elementos, mesmo sendo um poliedro, mas é porque meio que deu nome aos bois, vamos dizer a história, né? Então, opa, volta. Então a gente tem esses elementos aí. Professor, em relação aos vértices, normalmente não se preocupamos com os vértices dos prismas, tá bom? Então os vértices dos prismas não são tão importantes assim. Então a gente deixa meio que de lado, só se preocupa com essas 4 informações. E os valores aí de A, B e C é o que a gente chama de dimensão do prisma. Então, se tiver só 2 valores, então seriam algo de 2 dimensões, que é no caso no plano, na geometria plana. Como a gente agora está na geometria espacial, então a gente vai possuir 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Bom? Quem tiver alguma pergunta é só fazer no chat ou falar no microfone aí. Os prismas, eles podem ser retinhos, como você está vendo aí na opção A, ou eles podem ser oblíquos, na opção B. Professor, difere de alguma coisa, as fórmulas, o que a gente vai ver? Não. Tudo que a gente for ver daqui para frente serve para os dois. Só existe uma única e pequena diferença de um para o outro. E que diferença é essa? A danada da altura. Tá bom? A danada do H. Por que a danada do H? Se você observar, no prisma reto, aqui na opção A, o H é exatamente igual à aresta lateral. Igual à aresta lateral. Então, a mesma aresta lateral vai ser também igual à altura. Já no oblíquo, a altura vai ter que usar uma relação trigonométrica para poder chegar na solução. Então, vai utilizar aí uma relação trigonométrica. Com certeza, a questão vai te dar esse ângulo alfa. E a partir desse ângulo alfa, você vai fazer cálculos trigonométricos até chegar no H. Então, a diferença entre eles é que no oblíquo, o H ele não é dado de mão beijada. No reto, o H é dado de mão beijada, ou seja, a altura ela é presenteada para você. Ah, professor, então nunca quero fazer algo que seja no oblíquo. Aí é onde mora a nossa vantagem. 99,9% das questões envolve prismas retos. Só se você realmente tiver com muita falta de sorte para no ano que você for fazer o seu vestibular, cair um prisma oblíquo que está lá naquela porcentagem de 0,01%. Né? Mas eu acredito que não. É difícil de calcular? Não, como eu estou dizendo, só vai ter uma etapa a mais, você só vai ter que encontrar a altura. Mas cálculo do volume, cálculo da área, a fórmula é a mesma. Ok? Tranquilo? Dúvidas até aí? Ligar, professor, o senhor está só começando, já perguntando se a gente está com dúvida. Então, vamos ver as fórmulas. Vamos ver as fórmulas. Fórmula das áreas. Né? Então, as áreas, no caso aí, a área lateral de um prisma. Como é que pode ser calculada a área lateral de um prisma? É dado pelo perímetro da base multiplicado pela altura. Tá bom? Perímetro da base multiplicado pela altura. Professor, e se for um prisma oblíquo, vai dar certo? Vai sim. Porque o perímetro da base vai dar exatamente a distância de um paralelogramo. E a altura vai ser exatamente a altura desse paralelogramo, a altura lá do prisma oblíquo. Então, essa fórmula aí, ela serve para ambos. Na verdade, tudo que a gente for ver daqui para lá vai servir para ambos os prismas, seja reto, seja oblíquo. Então, perímetro da base vezes a altura. E o que é o perímetro da base? A soma de todos os lados da base. Beleza? No caso desse aí que está mostrando a vocês na figurinha, a base é um quadrado. Então, eu tenho 4 lados, A, B, C, D, somei tudo e multipliquei pela altura. Beleza? Vamos para a próxima.
Área da base. Aí a da base é aquele caso que a gente relembrou, né? Você precisa saber qual é a base. Normalmente, 99,9%, a base é um desses polígonos aí que vocês estão vendo. Ou é um triângulo equilátero, ou é um quadrado, ou é um hexágono. Um desses três vai estar presente na provinha de vocês. Ah, professor, se for outra figura diferente, aí a gente consegue desenrolar, dependendo da figura que for, vai calculando lá uma área diferente. Mas é muito raro de acontecer. No livro mesmo, se vocês observarem aí, a maioria tem esses formatos, hexagonal, triangular, quadrangular, até os edifícios mesmo que você vê na foto aí do livro, você vai ver que a construção, a base, retangular ou quadrangular, então faz parte desse processo aí, tá bom? E por último aí a gente vê como chegar na área total. Você pode também conferir isso na página 501, lá no finalzinho. A área total, olhando para essa figura planificada, é óbvio que vai ser a soma das duas áreas da base mais a área lateral. Ok? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume do prisma. Pronto. Volume do prisma é outra coisa muito trivial, mas aparece muito no vestibular. Né? E a formulazinha é a área da base vezes a altura. Então, você vai pegar a altura do prisma, multiplica pela área da base, acabou. Seja ele oblíquo, seja ele reto. E muita gente se pergunta, oh, professor, por que o senhor está dando essa certeza de que se eu tiver com um poliedro torto e um poliedro reto, e essas fórmulas aí vão se aplicar tudo por igual? Por conta disso aqui, por conta desse cara aqui, vê? Cavalieri. Esse cara, né, o Bonaventura Cavalieri, ele fez um experimento que foi fenomenal, tanto para objetos curvos, quanto para objetos poliédricos, como a gente está trabalhando. Quando se tem dois objetos, seja ele um torto e o outro retinho, bonitinho, e que a área da base seja a mesma, e que se você der um corte, independente do lugar que você der o corte, paralelo à base, sempre gerará uma nova base idêntica à base original, então significa dizer que esses objetos eles têm as mesmas propriedades, a mesma área total, o mesmo volume, tá bom? Então vai ter a mesma quantidade em todos os elementos. Só não vai ter a mesma altura, tá bom? A mesma altura não vai ter, mas os elementos terão o mesmo volume, aquela coisa toda. Só a altura vai ficar diferente. Ai, meu Deus, perdi a voz. Acho que chegando aqui na quinta aula hoje, desde 7h30, que eu estou aqui pegado com a galera. E cheguei na quinta aula aqui acabado. Mas vamos lá, mas tá dando para entender direitinho, né, galera? Eu peço desculpa a vocês aí esse cansaço, mas eu estava até comentando com a minha esposa. Eu não vejo a hora de chegar às férias, porque eu estou praticamente desde o começo de 2021. Não, na verdade, nem desde o começo. Desde o ano passado, né? Após as férias que teve, foi em março do ano passado, foi abril, não foi as férias ano passado. Então, após abril, que eu estava dizendo a ela, após o meu aniversário, do dia 21 de abril de 2020, até agora, atualmente, sem tirar nada de férias. E, tipo, não faz nem sentido. Eu estava dizendo a ela, mesmo que a gente tire uma férias para descansar em casa, mas o medo do coronavírus, o medo de tudo que está acontecendo no mundo, faz você ficar mais preocupado ainda. Faz você ficar mais preocupado ainda, né? O bom é aquelas pessoas, né, que tem ali seu ambiente, vou tirar as férias, aí pode ir seguro, né? Tirar as férias ali na sua fazenda, né? No seu, sei lá, no sítiozinho, aquela coisa toda. Mas para quem vai ficar dentro da cidade, preso dentro de casa, tira férias não. De jeito nenhum. Vai ter mais trabalho, preocupação, aquela coisa toda. Então, desde do dia 21 de abril, foi o último dia com que realmente eu aproveitei em 2020, que até eu estava lembrando a ela que o aniversário desse ano, eu acho que foi o primeiro ano
que realmente eu tive que fazer coisa. À noite eu tive que trabalhar, tinha reunião, e a reunião que era inadiável, tinha que ser no dia, foi no dia do meu aniversário, à noite, às 21, que geralmente era o dia que eu tirava para aproveitar para mim, né? E não, de todo jeito foi cansativo. Mas acontece, estamos aqui para isso, né? Para a gente conseguir vencer. Deus não colocou nesse mundo para que a gente trabalhe, e dou graças a Deus por ter trabalho, aquela coisa toda, né? Deixa eu ver aqui. Cauane que se cuide quando as férias chegarem. Porque Cauane tem uma fazendinha para vocês irem passear, né, rapaz? Tá aí vendo, Cauane? Vão tudo se apossar da tua residência. Todo mundo se apossar, fazer uma confraternização lá, quando passar a pandemia, todo mundo tiver vacinado. Tudo interesseiro, Cauane. Mas, assim, convenhamos e convenhamos, eu dou graças, né, ao Senhor por ter todo esse trabalho, aquela coisa toda. Fico feliz também em avisar a vocês que em breve, lá no canal do YouTube, eu estou liberando lá um botãozinho lá para você ser membro do canal do YouTube. E sendo membro do canal do YouTube, você vai ter algumas regalias. Uma delas é você ter acesso às videoaulas exclusivas do SSA2, tá bom? Então você vai ter acesso às videoaulas exclusivas do SSA2, videoaula lá que foram gravadas no ano anterior, mas que vão ser liberadas para vocês gratuitamente para quem é membro. Gratuitamente não, né? Porque para ser membro tem que fazer um pagamento lá específico para ajudar a gente e ajudar o canal. Tá bom? Eu estou ainda vendo essa questão do valor, organizando, mas não vai ser nada caro. Você vai pagar ali por mês ali, coisas baratinhas lá que vai dar para desenrolar. Quando tiver certinho, tudo bonitinho, arrumado, faça as publicações lá para vocês, tá bom? Vai ser bacana vocês participarem lá, né? O membro tem sempre prioridade lá no canal, prioridade na resposta, prioridade nos comentários, um atendimento VIP, chats exclusivos, então todo um detalhe lá bacana, né? Não sei se vocês observaram, mas durante as minhas redes eu estou focando um pouco mais voltado para o YouTube e o meu blog, porque são as minhas únicas fontes de renda, né? Eu, infelizmente, não vou estar investindo tanto no Instagram, porque é toda uma polêmica, né? Além do pessoal estar preocupado com números de seguidores, né? Então, eu tinha que medingar seguidores, vamos dizer assim a expressão, né? Então, medingar seguidores, atingir ali por mais de 10 mil seguidores, e após atingir essa marca, eu tinha que ir em busca de patrocínios, né? Então, não vale muito a pena em termos de monetização. Quando se fala do YouTube e do meu blog, né, eu recebo pelo seu acesso, pela sua participação na aula, sua visualização lá, assistindo lá o meu vídeo, aquela coisa toda. E isso ajuda bastante o professor, faz com que o professor trabalhe menos e consiga ter férias, né? E quem sabe até levar vocês junto, não tem nem para onde correr, né? Como eu disse, esse projeto não é meu, é de vocês. Antes eu nem imaginava em estar trabalhando em YouTube ou alguma coisa do tipo, mas foi colegas de vocês, né? Ou seja, alunos, assim como vocês, que sugeriram, professor, vai lá, e realmente o tempo era curto, eu queria atender o máximo de aluno possível, né? Hoje, por exemplo, lá no YouTube eu tenho vídeos exclusivos que eu reservo para a sessão de dúvida. Então, eu tenho alunos que eu chamo de alunos VIP que conversam comigo, professor, eu quero ter aula particular que eu estou me preparando para tal área. Estou me preparando aí para medicina, estou me preparando para a Olimpíada tal. E aí o que acontece? Eu marco um horário específico e vou dando essas aulas para essa pessoa de forma privada, né? Por isso que vocês não veem isso acontecer lá no YouTube público, que é de forma privada. A gente negocia ali um valor e às vezes nem valor, às vezes até gratuitamente, dependendo da situação do aluno, e eu tiro as dúvidas, né? Inclusive, eu quero lançar em breve para vocês também algo parecido, né? Então, quando vocês tiverem dúvidas, selecionar as dúvidas e eu vou responder sempre em forma de videoaula, e aí vai dar tempo da gente fluir com todo o conteúdo. Vamos continuar aí. Então, vimos aí que o princípio de Cavalieri, ele afirma para a gente que todas aquelas fórmulas que a gente viu dá certo para todos os prismas, seja ele torto ou não. Por conta desse princípio, isso é permitido, tá bom? Então, a gente pode encontrar. E aí, dentro desse danadinho, existem prismas especiais. Esses prismas especiais vocês conhecem. É o cubo e o paralelepípedo.
O cubo você já conhece porque ele é um poliedro de Platão, né? Então, vocês sabem que ele é um poliedro de Platão e ele tinha as particularidades lá por ter 6 faces iguais, os números de vértice, aresta, aquela coisa toda. E o paralelepípedo, que a gente chama de caixinha, ele é um prisma especial porque todas as faces elas são diferentes entre si, iguais 2 a 2. Então, iguais 2 a 2 e, além disso, paralelo, né? Ou seja, eu tenho o costume de dizer que o paralelepípedo é como se fosse a nossa sala. Parede da frente, parede de trás, ó, são iguais. Parede da lateral também iguais. Teto e chão também iguais. Tendo o mesmo formato, por isso que eu sempre digo, o aluno está sempre dentro de um paralelepípedo. Eita, nome difícil danado. Caixinha, viu? Vou chamar de caixinha, que esse nome é complicado de pronunciar. Paralelepípedo. O pessoal fala de palavrão, palavrão é um negócio desse. É grande demais, né? Rapaz, a minha língua enrola para falar isso aí. Então, essa caixinha que a gente tem, eles são especiais. E cada um deles tem fórmulas específicas para se trabalhar. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que decorar essas fórmulas todinha? Não. Eles, assim, além de ser especiais, eles são prismas. Se eles são prisma, todas essas fórmulas que a gente viu, deixa eu voltar aqui, essa do volume, essa da área total, a da área das bases, a da área lateral, vão se aplicar facilmente para ele lá, para todos os dois aí, tranquilamente. Então, você pode aplicar aquelas fórmulas lá, neles danadinho aí, que vai dar certo. Qual é a diferença? Eu agora vou apresentar fórmulas que faz com que você ganhe tempo na hora da questão. Tá bom? Então, é aquelas mesmas fórmulas que a gente viu anteriormente, só que elas já com etapas à frente. E você começa a utilizar. Agora, também, essas fórmulas que a gente vai ver agora, elas só se aplicam a esses dois. Tá bom? Primeiro, vamos ver as fórmulas do cubo. Vamos ver as fórmulas do cubo, não, do paralelepípedo, ou seja, da caixinha. Né? A caixinha ela possui esses elementos: comprimento, largura e altura, igual a qualquer prisma, diagonal principal, bom? E diagonal da face, que é o Dzinho ali pequeno ali embaixo, bom? Diagonal da face. Então, são 5 elementos que tem o paralelepípedo, e esses elementos, cada um vai ter uma relação aí que a gente vai ver dentro das fórmulas. A primeira dela é a área total. Olha o quanto é grande a área total de um paralelepípedo. 2 vezes AB mais AC mais BC, ou seja, multiplicando aí as dimensões aí que a gente tem, né? Então, esse seria a área total de um paralelepípedo. Então, você calcula através dessa fórmula aí. Deixa eu ver o próximo. Volume de um paralelepípedo. Aí o volume é bem simples. A vezes B vezes C. Inclusive, já foi questão do Enem. O Enem desenhou lá uma caixinha e disse, ó, marca a alternativa que represente o volume da figura abaixo. E aí era só você procurar a alternativa que tinha A, B, C. Não tinha nem número, era só teoria mesmo, uma caixinha desse formato, e caiu a questão. Na época foi uma polêmica, muita gente querendo anular a questão, dizer que o Enem estava chamando de burro, o Enem estava xingando o aluno por colocar uma questão tão fácil, não sei o quê, mas não conseguiram anular, não. Isso é besteira. Acontece, oxe. É uma pergunta como qualquer outra. Não quer dizer que a questão é fácil. Às vezes pode ser fácil para você, mas para outro aluno pode ter sido muito difícil, né? Que não tinha essa noção, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente pensa, tá fácil demais, não sei o quê, mas pode ser difícil para outro. Ok? Beleza aí sobre o volume e a área total do paralelepípedo. Detalhe importante do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, é bom a gente lembrar não só do volume dele, mas de todas as outras figuras espaciais. Lembrar disso aí. 1 decímetro cúbico equivale exatamente a 1 litro, tá bom? Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu sei que isso é a mesma coisa que 1 litro. Para que serve isso, professor? Nas conversões. Que muitas vezes a questão ela pergunta a você, calcule em litros o volume de tal figura. E ele deu lá a figura toda em centímetro, por exemplo.
Aí você vai encontrar um volume em centímetro cúbico, converter para decímetro cúbico para chegar em 1 litro. Então, fazer a conversão. Então, acontece muito das questões envolverem isso aí. Tá bom? Outra formulazinha do paralelepípedo é o cálculo da diagonal. Diagonal principal, tá bom? Então, a diagonal principal é dada por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, e a diagonal da face, o Dzinho? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, essa é a diagonal da face. E a de baixo é a diagonal do paralelepípedo. Okay? Essa diagonal, normalmente, ela é cobrada em questões. Aí, quem gosta muito é o UPE. Gosta de colocar questões envolvendo um inseto, uma formiguinha, para caminhar, uma caixinha. Qual seria a menor distância dessa formiguinha chegar de um vértice a outro? Aí você vai ter que usar a imaginação, imaginar que desse vértice ao outro tem uma pontinha, uma linha ligando esses dois vértices, e que a formiguinha vai andar por essa linha, pegando a menor distância, que seria a diagonal dessa caixinha. Beleza? E o cubo? Professor, o cubo é mais prático, né? Porque eu acho que vocês já viram falar muito sobre o cubo. A área total de um cubo é dada por essa fórmula aí, 6 vezes A ao quadrado. O volume, A ao cubo, por isso que a gente chama essa figura de cubo. Por conta dessa expressão aqui, ó, o volume dele é calculado ao cubo, e aí acabou recebendo o nome de cubo, mas na verdade o nome verdadeiro dele é hexaedra. O cubo é apelido. Tá bom? Mas o nome verdadeiro é hexaedra. Aí a gente apelidou de cubo, já que o volume dele é A ao cubo. Tá bom? A diagonal do cubo é A raiz de 3 e a diagonal da face é A raiz de 2. Tá bom? Então é fórmula até umas horas. Né? Acho que vocês estão cansados, a cabeça cansada de tanta fórmula. Né? Mas não se preocupem quanto a isso. Como eu disse, se você tiver somente aquelas 3 fórmulas, da área lateral, da área, ou melhor, as 3 não são 4, né? A área lateral, a área da base, área total e volume, acabou-se. Você desenrola numa boa, você consegue se dar muito bem nas questões. Tranquilo? Dúvidas? Beleza, ó. Amanhã vocês têm prova e sexta-feira também, né? Prova de humanas. Pelo recado que eu vi na escola, lá o comunicado, então vocês não têm aula no dia de amanhã, nem de sexta-feira, não é isso? Quando terminar a prova, vocês não têm aula. Então a gente só vai se encontrar na próxima terça. Na próxima terça, eu trarei questões para vocês envolvendo os prismas. Vou trazer também, a gente vai responder também questões do livro. Vocês estão vendo aí, o livro fala dos prismas aí até a página, então a gente vai responder essas questões que está no livro aí, página 505, tá bom? Então, falando do cubo aí, todo esse processo. Então, a gente vai responder essas questões. Para você ir praticando e não perder o gosto, recomendo você responder essas questões do livro. Apesar de serem poucas, tem poucas questões aí, mas eu sei que eles colocaram mais questões lá em exercício de fixação e a gente faz durante esse período, tá bom? Então, na próxima semana, a gente insere essa... Como é que eu posso dizer? Essas questões para a gente trabalhar. Tranquilex? Então, muito obrigado mesmo, de coração, a participação de vocês. Obrigado também por ter me escutado aí no desabafo aí sobre as férias. Né? Tem hora que o professor não consegue segurar e fala. Tá bom? Então, próxima semana, veremos questões conceituais. Então, que Deus nos abençoe imensamente. Boa prova de humanas para vocês amanhã. E até terça-feira. Tchau, tchau.